Pessoal, boa noite. Então vamos fazer nosso resumo da nossa aula de hoje. Então hoje nós tratamos sobre tipologia textual. Mas antes de eu pensar em tipologia textual, eu preciso pensar o que é texto, né? Nós trabalhamos com texto, nós somos bombardeados por todo tipo de texto durante o dia todo. Texto verbal, texto não verbal, e eu preciso pensar o texto como um conjunto de sentido. Um emaranhado de frase não é texto, tá? E no mundo corporativo, a gente vai ver muito texto. Texto verbal, texto publicitário, texto não verbal, vamos ver tabela, vamos ver infográfico. E como é que eu lido com isso no mundo corporativo? Então, eu preciso pensar assim, nas unidades menores do texto, para chegar no texto. Então, eu preciso pensar assim, na letra, na sílaba, na palavra, na frase, no texto, na oração. Então, lá atrás, quando nos ensinaram na escola pela qual nós passamos, nos ensinaram alfabeto, sílaba, frase curta, palavra pequena. Hoje eu começo a trabalhar com o texto em si. Eu não vejo as palavras fragmentadas na rua, nos anúncios publicitários, nos folders, nas propagandas. Eu vejo um texto. Mas eu preciso entender como é que se configura isso. A letra, eu sei que nós temos as letras do alfabeto. Temos as sílabas, temos as palavras, mas como é que essas palavras elas aparecem no texto? Primeiro aparece em forma de frase. E o que é a frase, na verdade? Se a gente for pegar o sentido literal da frase, é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. Então, unidade de sentido completo, a unidade mínima de comunicação é a frase. Então, ela pode ser constituída de uma palavra só, por exemplo, atenção, é uma frase. Silêncio é outra frase. Fogo é outra frase. Ela pode ser constituída de várias palavras, pode ter verbo ou não nessa frase. Por exemplo, com verbo, alguns anos eu vivi em registro, tá? Então, alguns anos eu vivi em registro. É uma frase constituída com verbo. Pode ser sem verbo, por exemplo, frases nominais, nós chamamos de frases nominais. Que inocência, que aurora, que alegria. Então, a frase é sempre acompanhada de uma entoação, de uma melodia que a gente fala. Nas frases verbais, a entoação caracteriza o fim do enunciado, geralmente seguido de forte pausa. Bate o vento no postigo, cai a chuva lentamente. É uma frase. Se a frase não possui verbo, a melodia é a única marca pela qual podemos reconhecê-la. Por exemplo, sem ela, frases como atenção, que inocência, que alegria, não tem verbo, mas é uma frase que está passando uma mensagem. Na verdade, seria um simples vocábulo, sem valor gramatical nenhum. As frases, elas podem ser, na verdade, classificadas segundo a sua finalidade, de quem fala e de quem escreve. Em 5 modalidades. Então, nós temos as frases declarativas, as frases interrogativas, as frases imperativas, exclamativas e optativas. Então, essas aí são as classificações das frases. E frase e oração é a mesma coisa? Olha a denominação do autor. A frase pode conter uma ou mais orações, enunciados de sentido completo, que obrigatoriamente possuem verbo. Contém apenas uma oração quando apresenta, por exemplo, uma só forma verbal. O dia decorreu sem sobressalto. Tá? A frase constitui uma oração só nesse modelo. 2 ou mais formas verbais, integrantes de uma locução verbal. Podem vir os dois. Contém mais de uma oração quando há nela mais um verbo, seja na forma simples, seja na forma de locução verbal. Por exemplo, fechei os olhos, meu coração doía. Aí, frase oração, oração em período. Período é a frase organizada em oração ou orações. Por exemplo,
simples, oração simples, período simples, quando constituído de uma só oração. Cai o crepúsculo, é um período simples. Período composto, quando formado de 2 ou mais orações. Não bulia na folha, não bulia uma folha, não cintilava o luzeiro. É uma frase só com 2 orações. Aí termina o período, sempre por pausa bem definida. Aí nós temos os textos, de uma forma bem rápida, isso aí, esse resumo de frase e oração. Mas o trabalho hoje de língua portuguesa, eu parto o meu trabalho não só da frase, não só do período composto, período simples ou da sílaba. Ainda que eu precise aprender o que são cada um desses elementos dentro de um texto, mas eu preciso entender o texto. Se eu percebo o texto como um conjunto de sentido, e não são frases emaranhadas, uma embaixo da outra, que se eu tirar uma ou outra, não faz alteração nenhuma, então isso não é texto. O texto, na verdade, é um conjunto de sentido, articulado com os parágrafos, com os enunciados, para dar sentido, né, ao que eu quero, minha comunicação. E nós temos os tipos textuais. E quando eu falo tipologia textual, que foi o mote da nossa aula hoje, eu tenho que pensar quais textos que circulam socialmente, que nós lemos todo dia, que nós escrevemos ao longo do dia, né, que nós escutamos ao longo do dia. Por exemplo, nós temos o texto narrativo, nós temos o texto dissertativo, temos os textos expositivo, o texto injuntivo, o texto, narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e expositivo. O que é cada um desses textos, na verdade? O texto narrativo nada mais é aquele que conta uma história. E nós, ao longo do dia, a nossa comunicação, quando eu vou contar, era uma vez, o menino foi passear, isso é um texto narrativo. E o texto narrativo, ele difere de outros. Por exemplo, as histórias que nós lemos ao longo de nossas vidas, os romances que nós lemos no ensino médio, na área de língua portuguesa, ele trata o texto narrativo, ele traz o texto narrativo com alguns elementos. Por exemplo, no texto narrativo nós temos personagens, nós temos o espaço, o tempo, o enredo e o desfecho. Tá? O que são os personagens? São os sujeitos, as pessoas que fazem parte da história. Ou o personagem protagonista, ou é secundário. O principal ou é secundário. Nós temos personagens. Temos o espaço, é o lugar onde passa a história. Por exemplo, há muito tempo, em um determinado reino da Espanha, então eu sei que foi há muito tempo, determinado reino na Espanha, isso é o espaço. Qual que é o tempo, na verdade? Então eu tenho espaço, se há muito tempo, e reino, me submete à Idade Média, né? Então já define para mim. Ele começa a contar a história de um amor proibido entre a princesa e um príncipe, né? Então eu tenho personagens, eu tenho uma trama, e o desfecho ou eles se casaram, foram felizes para sempre, ou eles morreram. Essa característica do texto narrativo em sua grande medida. Só que o texto narrativo, quando a gente estuda, nós temos o conto é um texto narrativo, a fábula é um texto narrativo. O que são as fábulas? São histórias criadas, que os personagens são seres inanimados. Por exemplo, o coelho na fábula ele fala, a lebre na fábula ela fala, o macaco ele fala. Então os animais que não falam num conto, numa floresta, na fábula ele fala. Então a diferença entre conto e fábula está nessa questão. A fábula tem uma moral, sempre tem uma moral de história, um ensinamento. O conto não tem obrigatoriamente, mas a estrutura, na verdade, da narrativa é a mesma: começo, meio e fim, tem um enredo, tem uma trama, tá? Essa é a fábula. Nós temos a crônica também, que é uma narrativa,
que tem personagens, e a crônica, na verdade, uma narrativa bastante rápida, que se passa dentro de um ônibus, às vezes. O espaço, o tempo, de um ponto ao outro. O autor tem essa facilidade de criar a crônica. Coisas que o romance, que é um outro gênero textual narrativo, também descritivo, e às vezes demora 1 ano para contar a história, porque o romance vem em capítulos, vem em partes, é muito mais demorado. Tem um mini conto. Então esses são alguns exemplos do texto narrativo. E nós temos também o outro texto que nós chamamos de dissertativo. O texto dissertativo, na verdade, ele tem uma estrutura diferente também. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O resumo expandido que vocês fazem como trabalho do ACC é um texto dissertativo, que vocês têm que dissertar, apresentar um ponto de vista segundo algum autor, argumentar, contra-argumentar, daí tem um desenvolvimento, vocês apresentam a ideia principal, ponto de vista, desenvolve todo o conteúdo e chegam numa conclusão. Em linhas gerais são resenha, artigos, monografia, resumo expandido. Isso aí são exemplos de texto dissertativo. Nós temos ainda o texto, nós temos o texto descritivo, aquele que descreve, ele conta minuciosamente o que acontece. Por exemplo, um texto descritivo é uma narrativa descritiva. Quando eu leio Dom Casmurro, de Machado de Assis, ele é inteiramente descritivo. Algumas pessoas não se adaptam ao texto descritivo, porque para ele contar o que acontece na floresta, ele escreve 10 páginas. Ele descreve totalmente, ele é descritivo. Que a árvore era frondosa, que tinha as folhas verdes misturadas com folhas amarelas, que tinha uma raiz muito grande, que tinha muito ninho de pássaro. Em vez de ele falar que existia uma árvore, ele conta, isso aí é uma característica do texto descritivo. Nós temos o texto dissertativo que nós só falamos, o texto, expositivo, né? O texto expositivo, na verdade, ele pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, ele está expondo uma ideia, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Então, o texto descritivo, ele informa, na verdade, ele traz um conceito, ele traz um argumento, né? E onde que eu acho esse texto, na verdade? Em entrevistas, em palestras, em enciclopédia, ele descreve, na verdade, ele expõe uma questão. E o texto injuntivo, o que é o texto injuntivo, na verdade? O texto injuntivo segue abaixo, né? Como é que se dá? Todos são obrigados a parar no dia do juízo para ganhar 48 mil reais por cada filho, a pagar todas as notas promissórias, caso tiverem decidir se vai tentar ser milionário, magnata. O texto, na verdade, injuntivo, ele ensina a fazer alguma coisa. O texto injuntivo, o instrucional, está pautado na explicação e no método para a realização do algo. Por exemplo, uma receita de bolo é um texto injuntivo. Uma bula de remédio, um texto injuntivo. Regulamento de um jogo é um texto injuntivo. Então, quando o verbo, texto injuntivo, quando o verbo ele vem, por exemplo, adicione 3 copos de açúcar, faça 4 exercícios na academia, levante esse saco, né? Tem esses verbos dentro de um texto, ele é injuntivo. Por exemplo, um texto injuntivo, a receita de bolo. Então, essas tipologias é interessante de conhecer, porque no mundo corporativo, não é que você vai trabalhar com uma receita de bolo. Eu vou trabalhar com outros textos do mundo corporativo, por exemplo. Eu vou ter que fazer um relatório. É uma tipologia textual. Eu vou narrar, eu vou contar, era uma vez uma máquina empilhadeira. Não vou contar uma narrativa. Eu não posso ir nesse viés. Eu vou ter que ler um gráfico que chegou de entradas e saídas. Isso é um texto, é um infográfico, é um texto informativo, é um texto não verbal. Então, para eu entender
a importância da língua portuguesa na aula de vocês, preciso partir do princípio. O que é texto? Quando eu entendo quais os gêneros textuais, as tipologias textuais que circulam socialmente, eu consigo associar essas tipologias com o meu trabalho na área da RH. É isso, então, muito obrigado e boa noite.